Vamos então fazer outros exemplos utilizando a função C. Neste caso aqui, eu vou utilizar a função C para saber qual comissão eu vou pagar para o vendedor. Vamos colocar aqui comissão. Ok. Observe que como eu utilizei a formatar como tabela, ele auto-formatou aqui para mim. Então, bastante útil aí utilizar às vezes o formatar como tabela, porque ele já identifica o padrão da formatação e já aplica automaticamente. Então, como exemplo, eu tenho a média de venda desse vendedor no semestre. Se esse vendedor obteve uma média de vendas maior que R$ 6.500, ele vai ter uma comissão de 15%. Caso contrário, ele vai ter uma comissão apenas de 5%. Então, vendeu mais que 6,5%, ok, 15%. Caso contrário, só 5%. Então, eu vou usar a fórmula C. Então, igual C, vou abrir parênteses. Qual que é o meu teste lógico? É a média que está no G2. Como essa tabela utilizou a formatação padrão aqui, né, que é o formatar como tabela, possivelmente ele deu um rótulo para essa célula. Vou dar um clique, ó. Então apareceu aqui média. Não se preocupe, que é a mesma coisa que identificar o G2. É a mesma coisa também que eu fizer assim, ó, né? Então média G2. Então é a mesma coisa, não se preocupe. Então se o G2, que é aquele valor de média, for maior ou igual a 6,5, o que acontece? Ele vai ter uma comissão de 15%. Então se você olhar a colinha ali, tem um ponto e vírgula. Que valor que vai aparecer se for verdadeiro? Vai ser 15%. Esse valor não é texto, é um valor numérico. Eu vou utilizá-lo para fazer uma conta, por exemplo. Então você deve digitar aqui 15%. E se ele não atingiu 6,5, então ponto e vírgula, ele vai receber apenas 5%. Fecha parênteses. Então se G2 for maior ou igual a 6,5, ponto e vírgula, 15% para verdadeiro, ponto e vírgula, 5% para falso. Aqui ele já copiou a fórmula para mim automaticamente, como eu utilizei o formatar como tabela. Só que ele formatou isso aqui em moeda, não é a moeda que eu quero, é porcentagem. Então vou marcar aqui. Você pode trocar por aqui, ó, para porcentagem. Só que eu não quero casas decimais, então vou clicar aqui no diminuir casas decimais. Prontinho. Então observe que ele já fez aqui automaticamente para mim a comissão. Agora, e se essa comissão ela costuma alterar? Por exemplo, tem semestre que é 6,5, tem semestre que é 4.000, tem semestre que não é 15% que paga, é 10%, é 3%. Então como que eu vou controlar isso? Vou ter que ficar refazendo a fórmula? Não, você usa valores de referência. Então, por exemplo, ó, vou criar aqui uma tabelinha de referência. Vou pôr aqui valor de corte de comissão. Eu vou colocar aqui o valor de 6,5. E as porcentagens que eu vou utilizar. Poderia colocar um título aqui ou simplesmente indicar as porcentagens. Então, 15% e 3%. Vou baixar um pouquinho. Vou deixar bonitinho, né? Vou pôr aqui porcentagens. E aqui, moeda. Prontinho. Então, vou agora criar minha fórmula. Então, igual C, vou abrir parênteses. Então, o critério, que é a média, é o mesmo. Então, J2. Então, se a média for maior ou igual a quanto? Então, eu não vou digitar esse valor, eu vou indicar o valor de referência, porque se eu trocar aquele valor, eu quero que
esse valor seja alterado automaticamente. Então eu vou lá no valor, que é o 6,5, vou clicar sobre ele. Então se G2 for maior ou igual a 34, lembrando que esse valor ele é um valor absoluto, ele vai ser o mesmo para todo mundo, vou ter que usar o F4. O que vai acontecer agora? Ponto e vírgula. Quanto que esse vendedor vai receber se for maior ou igual ao A34? Ele vai receber o valor que eu especifiquei aqui, ó, 15%. Então eu vou clicar nele aqui. Nesse valor também precisa ser, ele também é absoluto, então vou usar o F4. Ponto e vírgula. E se esse valor for menor, se ele for falso, ele vai receber o que está na outra coluna aqui, que é 3%. Também é absoluto, então F4. Prontinho. Então se G2 for maior ou igual ao que estiver no A34, se for verdadeiro vai aparecer o que está no B34 e se for falso vai aparecer o que está no C34. Fecha parênteses e entra. Então observe que ele já aplicou. E caso eu mude de ideia, suponhamos que a comissão seja 20% e aqui seja 7%. Então observe que ele já alterou tudo automaticamente. E suponhamos que o valor de corte seja 5.000. Então se ele tem aqui uma média maior ou igual a 5.000, ele já entra na comissão. Ó. Então dessa forma eu consigo já especificar, eu posso trocando valores e controlando aqui a fórmula, a função. Bom, nós vamos finalizar aqui essa aula. Na próxima aula nós vamos fazer um outro exemplo. E se eu, em vez de indicar valores, indicar uma fórmula? É possível para valores verdadeiros e falsos? Sim, é possível. Vamos fazer na próxima aula. Até lá!